Olá, amados, que a graça e a paz do Senhor seja com todos. A Ele é o Senhor, somente a Ele, toda honra, toda glória e todo louvor, porque somente Ele, o Senhor, é digno de receber louvor. A respeito do livro de Enoque, ele é um livro apócrifo, canônico, né? Como existe muita discussão a respeito desse livro. Antes eu peço que vocês dêem uma olhadinha aqui na descrição abaixo e tomem uma decisão se você pode compartilhar, assinar, se inscrever no canal ou o que tiver no seu coração. Vamos lá, o livro de Enoque, muitas pessoas dizem por que esse livro não está na Bíblia. E muitos dizem porque ele é um livro apócrifo, não é um canônico. E o que vai se dizer a respeito disso? Os apócrifos, os livros apócrifos, entendes que são aqueles livros que não são inspirados pelo Espírito Santo, ou inspirado por Deus, né? Porque as pessoas vão dizer que o Espírito Santo não tinha nenhuma atuação no Antigo Testamento, mas tinha. Só que no Novo Testamento ele é derramado sobre toda a carne. Ou então o livro de Enoque, ele não é inspirado por Deus, ele é um livro apócrifo? Não, ele não é. Ele é um cânon. Ele é sim um livro inspirado por Deus. Acredito eu que ele não está na Bíblia por ele ter sido encontrado, né, depois que a Bíblia já tinha sido montada. Esse seria um dos principais motivos. E a Bíblia ela não vai ser montada com tudo quanto é livros que sejam inspirados por Deus, que foram escritos por pessoas de Deus em todo o período, desde o momento do início, né, do mundo, até o momento em que João escreve o livro de Apocalipse, que é o último livro. Então o que acontece? E a outra causa seria porque o livro de Enoque não está completo. E ele não tem uma tradução assim certa, né, clara, porque faltam pedaços, até mesmo pedaços grandes que chega a ser uma palavra, 2, 3 palavras em cada linha. Ou então eles completaram com algo que seja, que eles acreditam que seja o que era que estava escrito. É o que mais faz sentido. E é por isso que o livro de Enoque ele traz algumas dúvidas, né? Algumas coisas assim que parece que não são de Deus. Mas o livro de Enoque ele é sim um livro inspirado por Deus. A prova disso é que o livro de Enoque ele é citado na Bíblia por diversas pessoas, Moisés, Isaías, por Judas, né? Por Paulo. Se ele não fosse um livro inspirado por Deus, homens de Deus escrevendo os livros que são inspirados por Deus e que estão na Bíblia hoje não iria usar eles como referência positiva. Não é referência negativa, é referência positiva. O livro de Enoque ele é interessante, que eu acabei de ler nesses dias. Ele vai trazer detalhes maiores, por exemplo, a respeito do relacionamento de homens com anjos, que é o que está em Gênesis capítulo 6. Né? Moisés apenas dá só uma pinceladinha. Né? Ele vai falar muito a respeito dos Néfilins. Ele vai falar a respeito de como coisas que a ciência, por exemplo, eu escuto muito Adalto Lourenço, e ele vai dizer que os homens daquela época tinham uma inteligência absurda em relação a de hoje, e não era bem assim. O livro de Enoque vai trazer que realmente, por exemplo, são segredos que esses anjos que acabaram se relacionando com mulheres passaram para os homens que não era para ter passado. Esse é um dos grandes erros deles. Como fazer armamento, escudos. E por exemplo, o bronze, a pessoa não consegue ter a temperatura correta para que as substâncias químicas possam juntas, né, compor o bronze. Então tem que ter uma temperatura certa, tempo certo de fervura, aquele negócio todo, e eles não tinham essas aparelhagens.
Mas os anjos ensinaram a ele como fazer essas coisas, como calcular essas coisas, né? Os anjos, esses anjos, eles ensinaram astronomia, o embelezamento das sobrancelhas que as pessoas usam até hoje, das pálpebras, né? Que as mulheres usam, hoje homens também usam, né? Homens também usam. E eles ensinaram o segredo de raízes, coisas assim que não era necessário para o homem, mas o homem viu essas coisas como necessárias e preferiram, né, aderir esses ensinamentos desses anjos que eram guardiões ou sentinelas, como quiser chamar. Preferiram mais os ensinamentos deles do que os ensinamentos de Deus, porque Deus estava presente todo o tempo. Tanto é que Enoque foi o evangelista da época. A história vai dizer que esses anjos, por ter cometido tantos erros, tantos pecados contra Deus, inclusive se relacionar com mulheres, se tornando seres materiais, porque eles eram espirituais, mas para poder se relacionar com mulher, Enoque vai até dizer aonde é que eles, como é que eles se tornaram materiais, porque eles se apaixonaram pelas mulheres e eles fazem planos, né? A Bíblia diz que eles se amarram no juramento, ou seja, todos concordam no juramento e eles fazem isso, mesmo sabendo que está errado, mas depois eles querem voltar para Deus e Deus não aceita mais. Eles pedem a Enoque para orar por ele, aí Deus chama Enoque e aí começa o livro de Enoque. Enoque começa dessa maneira, Deus chama Enoque mostra tudo o que é errado aos olhos espirituais, como Enoque ainda não havia visto, porque Enoque estava intercedendo por eles. E Deus diz, não ore por eles, porque eles não têm mais salvação, não tem mais jeito. E eles foram presos, né? São o que a Bíblia mesmo diz, que eles estão amarrados e presos, né? Até o dia do julgamento, esses anjos, parece que é no livro de Judas, se eu não me engano. E essa citação é de Enoque, ninguém mais vai falar disso. Isso é uma revelação divina. E Enoque ele vai explicar coisas, porque as pessoas daquela época, elas aderiram muito à astronomia, como até hoje. A astrologia, né? A astrologia como é hoje. E Enoque vai explicar porque eles adoravam muito o Sol e a Lua. E Enoque vai explicar exatamente o comportamento do Sol e da Lua. Se você fizer todos os cálculos, eu fiz o cálculo, por exemplo, do Sol, da Lua, eu não fiz. É exatamente o que está no livro, né? Dos portões que Enoque vai usar, né? Uma linguagem simbólica, né? Dos portões de onde o Sol sai todos os dias e de onde ele se põe todos os dias. E coisas desse tipo, assim, interessante. Ele vai falar do dilúvio, né? Que já foi, parece que do seu neto, né? Noé, neto de Enoque, que ia acontecer nos dias de Noé, isso praticamente é mais de 1000 anos depois, né? Ele vai falar do povo, vai falar de Abraão, ele vai falar do povo no deserto, como Deus liberta o povo do deserto, vai falar de Jesus Cristo, vai falar do julgamento final. Tudo de acordo com a Bíblia. Ou então, o livro de Enoque é sim um livro inspirado por Deus, mas o propósito de Deus é que ele não entrasse na Bíblia, que ele é muito mais complicado de se entender do que o livro de Apocalipse, muito mais complicado. E pessoas podem até se perder mesmo na fé e ter parafusos espirituais, vamos dizer assim, por causa do livro de Enoque. É um livro complicado, é um livro que precisa de muita oração para você ler e entender ele. Mas o livro de Enoque é sim um livro inspirado por Deus. E o motivo pelo qual está na Bíblia, acredito eu, que é primeiramente a vontade de Deus, e pela vontade de Deus ele não está completo, e falta pedaços dele, e a tradução dele não é muito confiável, porque faltam palavras, e preencheram palavras que supostamente deveriam estar no lugar dessas palavras, que não sumiram, né, que foram corroídas com a ação do tempo. Então lembre-se que servir a Deus não é difícil. O que é difícil é deixar o pecado. Até a próxima, querendo Deus, um forte abraço e que Deus nos abençoe sempre.